people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E viemos aqui com uma nova configuração agora com o celular, gravando direto do celular, o celular e microfone, gravando diretamente para vocês. Espero que vocês gostem desse formato, que de repente para mim fica um pouco mais fácil. Sei que não fica tão boa a qualidade quanto uma câmera, né, do jeito que eu faço, às vezes os vídeos editados, mas como muitas pessoas falam que às vezes nem assistem o meu vídeo, só escutam. Então o importante é ter uma qualidade de áudio 100%, e eu acredito que, né, com esse microfone super, ultra, mega power que eu gosto tanto e que é de uma boa qualidade, então eu acredito que seja exatamente o que nós precisamos. Nesse vídeo eu não sei ainda qual vai ser o título, mas vai ser alguma coisa como Príncipe Harry, alguma coisa, né? Estamos aí semanas, né? Acho que 7 semanas, se não me engano, para coroação do rei Charles III, e muita coisa aconteceu neste mês aí de final de fevereiro, começo de março, mas eu realmente tive que dar um tempinho fora, mas assim, eu voltei e, putz, tem muita coisa que aconteceu e eu vou ter que começar a colocar em dia os assuntos. Até mesmo Harry e Meghan ficaram aí, né, sem casa aqui no Reino Unido. Por quê? Porque eles foram despejados do Frogmore Cottage. Despejados é a forma de dizer, né? Na verdade, eles foram educadamente, assim, disseram para eles, né, por favor, com o maior, né, carinho do mundo, desocupar a casa. Até por quê? Por quê? Porque eles não vivem mais aqui, né? E o Cottage, Frogmore Cottage, que fica ali do lado do Castelo de Windsor, é uma residência real que foi dada pela Rainha Elizabeth quando eles casaram, né? Que deselegante, gente do céu, já tá nessa coisa de, ai meu Deus do céu, será que eles vêm, será que eles não vêm? Acho que não ajuda muito nesse quesito, né, de tentar reatar os laços da família, quando simplesmente o cara fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, você escreveu esse livro, eu vou pegar a casa de você. Mas a gente não sabe exatamente qual que é a negociação disso, porque não tem nenhum comunicado oficial, né, ou explicação, ou post da rede social, explicando exatamente por que, né, foi pedida aí a casa do Harry e da Meghan, para que eles desocupassem, né. Só que eu assistindo, né, alguns correspondentes da realeza, eu escutei eles falando, na verdade, assim, porque todo mundo tá assim, né? Mas por que ele pediu agora, né? Pô, esperasse o final da coroação pra daí então pedir, sei lá, né? Pra ficar uma coisa mais. Só que agora em abril sempre tem como se fosse o começo do ano fiscal, né? E aí é como se fosse pra assim, ver as contas, tanto, né? E quanto que vai ser destinado o dinheiro pra educação, pra isso, pra família real, né? E o rei Charles, ele já tá desde sempre falando que ele quer enxugar o máximo possível, né, essa questão aí da realeza. Como não tem ninguém morando nessa casa, então talvez tenha tido, sim, suas negociações, né, e não seja nada assim, nossa, ele expulsou a gente. Não, talvez tenha sido combinado, eles estão lá conversando. Já tem aquela coisa que talvez, sim, Harry e Meghan venham para a coroação, que eu acho assim, meu Deus, assim, será que é uma boa? Por quê? Porque, querendo ou não, né, essa coisa deles virem para cá, muitas pessoas também, os analistas? Analistas estão falando assim que a função deles aqui seria qual? No momento, está tendo muito protesto com o príncipe para o rei Charles. Todo evento que ele vai com a Camila tem lá a sua parcela de população que é republicana. Então, ele tá tendo que enfrentar muitos e muitos protestos. Hashtag não é meu rei. Hashtag não me representa. Hashtag republicanos, né? Tipo assim, querem a república, não querem a monarquia. Então, para que evite muito só protestos, né? E o foco do jornalismo para o Charles e a Camila, eles vão pedir o quê? Vem aqui, vem, meu filho querido, vem Harry e Meghan, porque daí a mídia, né, a gente divide as vaias, assim, porque a popularidade do Harry e da Meghan aqui tá em queda livre, essa que é a verdade. Então eu não sei exatamente o que eles vão vir fazer aqui.
né? Eu, particularmente, não acho que seria uma boa. Porém, contudo, todavia, não há certeza. Foi feito o convite, está sendo organizado como se eles viessem, mas não tem nenhuma certeza mesmo, 100%, que eles vão vir para a coroação. Mas tem muita gente dizendo que provavelmente eles vêm sim. Então, essa questão da casa deles, né? Então, sei lá, às vezes eu fico pensando, né? A gente fica assim, nossa, foi despejado. Mas não, teve um acordo entre eles realmente concordaram com tudo isso. Só que a gente, né, fica sabendo como se fosse aquela coisa, oh, meu Deus do céu. Outra coisa que apareceu bastante na mídia que eles estavam falando é o seguinte: ele continua aí na venda dos livros, né? O Spare, ou Na Sombra, em português. E ele participou de várias e várias entrevistas sempre, né? Só que o que realmente chamou atenção nesses últimos dias, tem um médico, tá? Ele é um especialista em traumas, tá? Ele é especialista em traumas, Gabor Maté, o nome dele, tá? Maté, não sei. E quem é esse médico? Vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo começo. Ele é especialista em traumas, ok? Ele é especialista em traumas. Ele tem 79 anos. Ele tem uma história pessoal angustiante que moldou a sua carreira. Nascido em Budapeste em 1944, seus avós maternos foram mortos em Auschwitz, quando ele tinha 5 meses de idade. Ele foi separado de sua mãe quando bebê para salvar sua vida, enquanto seu pai foi submetido a trabalhos forçados pelos nazistas. Ele conta que o trauma sofrido continua afetando sua vida adulta, levando a intensa reação emocional ao perceber uma ameaça de abandono, principalmente por parte da esposa. Ele também acredita que pode ter moldado seu vício em comprar música clássica. Eu nunca vi alguém ter vício de comprar música clássica. Enfim, não sei. Mas é aquela história, né? Às vezes o vício, ele é maquiado como? Você acaba tendo um escape, assim, para o quê? Pro vício, pra bebida, pra droga, pra comida, pro sexo, pra um monte de coisa, né? Pra compras de música clássica, pelo que parece ele. Então, assim, quando ele tava na meia idade, ele teve uma crise existencial. Ele era um médico, né? Médico de família, como se chama aqui. Tem o GP. Ele de Budapeste, mas ele acabou indo pro Canadá, então ele cresceu no Canadá. Então, ele era médico de família, clínico geral, na verdade, né? E depois disso, ele, na meia-idade, assim, ele teve uma crise existencial e aí ele começou a lidar com os traumas, né? E ele virou, assim, sabe, sei lá, o Papai Noel todo mundo, assim, não sei. Eu, particularmente, nunca ouvi falar dele, né? Mas foi, assim, ele tem um site, né? Ele tem um site, Gabor Maté, e o príncipe Harry participou de um encontro, de uma entrevista, não é uma entrevista, mas uma conversa, um bate-papo ali, ao vivo, no site dele, e tinha que pagar para assistir. Então não tem como, eu procurei algumas partes, eu vi algumas partes, mas o 100% eu não consegui assistir. E foi muito questionado isso. Por quê? Porque ele é como se fosse um psiquiatra, vamos dizer assim. E desde quando, né, nessa conversa que ele faz, que inclusive, tá, ao vivo e a cores, ali online, ele diagnostica isso? Faz o diagnóstico do príncipe Harry ao vivo e a cores, como ele tendo TDAH. Para quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lá nos meus stories, né, se você não me segue lá no Instagram, eu sempre falei, assim, que eu acredito que realmente o Harry tem alguma coisa de déficit de atenção, porque ele sempre falou da dificuldade dele de aprender, dificuldade dele, ele sempre, e é muito triste no livro dele, que ele sempre se coloca para baixo como ele sendo um adolescente burro, né, um adolescente que não é inteligente, mas assim, nossa, dá um apertinho no coração, né? Eu acredito que seja também, né? Ok, até porque todos esses transtornos estão dentro da família real também. A prima dele, por exemplo, tem dislexia, né? Já é público, tem dislexia. Tem autismo na família real também.
Só que o que está sendo muito questionado é o seguinte: como que ele faz isso ao vivo e a cores? Como que ele fala? Porque foi praticamente mais do que uma conversa, ele praticamente estava ali fazendo uma consulta com o príncipe Harry. E ele fala assim, nessa parte do TDAH, quero ver se eu achei aqui. Quero falar sobre o TDAH, ok? Ok, vamos lá. O príncipe Harry foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção durante sua entrevista reveladora com um especialista em traumas. O filho mais novo do rei Charles conversou com o especialista. Ele disse que o duque de Sussex, que ele acredita que ele tem TDAH e pode ser curado. Ah, temos cura agora para o TDAH, é isso? Entendi. Embora suas opiniões sobre o distúrbio não sejam amplamente compartilhadas pela comunidade médica. Aí, ó, né? Por isso que eu falei, nossa, como assim? A cura do autismo agora também? E ele mesmo, o príncipe Harry, ele diz que definitivamente não me vejo como uma vítima, acrescentando que suas experiências e seu trabalho com saúde mental e compartilhando todas essas histórias pode ajudar algumas pessoas. Então ele não se vê como vítima, ele se vê como uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas. Então, né, Harry acrescentou que parece um ato de serviço, né? Tipo assim, olha, tô ajudando as pessoas. E aí ele ajuda compartilhando essas experiências por meio do livro dele. Mais tarde, né, o doutor disse pro Harry que ele acredita que o Harry tenha o transtorno TDAH, que pode afetar a concentração das pessoas e muitas vezes significa que elas se distraem facilmente. Seu diagnóstico levou o príncipe a brincar. Ah, obrigada aí pela sessão gratuita, né? Observou-se no início da entrevista que esta era apenas a segunda vez que a dupla se falava. Então tá, segunda vez, o que eles querem dizer com isso? Como que ele pode ser diagnosticado só com 2 conversas, né? É porque assim, gente, olha, essas coisas de ser diagnosticado assim, uma coisa é você achar, outra coisa é você dar um diagnóstico, ainda mais ao vivo. Então ele foi muito questionado com relação a isso, muito criticado pela comunidade médica, e eu concordo com isso, assim, até porque já fazer isso em público é um absurdo, é um absurdo. Olha só, aqui tá falando no jornal, tá? Esse no Daily Mail, ele tá falando assim, a orientação do NHS, que é o sistema de saúde daqui, tá? Olha só, a orientação do NHS afirma que não há cura para o TDAH, ok? E acredita-se que seja o resultado de uma mutação genética, o que significa que pode ser herdado. Nos Estados Unidos, qualquer médico pode diagnosticar um paciente com TDAH, enquanto no Reino Unido deve ser um psicólogo ou um psiquiatra ou uma enfermeira especialista em TDAH que faz o diagnóstico. Lembrando que, em caso de criança, porque isso aqui estão falando em um adulto, né? Lembrando que, no caso de uma criança, aqui leva muitas vezes anos para ser diagnosticado. Por quê? Porque é uma análise behavior que eles falam, né? Behavior análise behavior, sei lá. Você tem que analisar o comportamento da criança e aí você vai juntar o médico, a pessoa especializada na fala, o professor, é tudo uma equipe que vai durante anos acompanhar a criança para então uma junta falar sim ou não. A criança pode ter ou não pode ter, né? Isso com autismo também. E eu falo isso com propriedade a respeito do TDAH, porque, né, assim como muitas crianças na escola dos meninos têm autismo, ou são autistas, essa questão do termo é uma coisa, né, que, enfim, o processo do TDAH é muito similar, tá? Não é assim, vai lá no médico. E no Brasil é muito assim, eu vejo muito isso, né? Não, eu fui no médico, o médico olhou e não sei o quê, e deu o diagnóstico. Oi? Não sei, não tô questionando no Brasil, mas assim, é super diferente daqui, realmente. Não é na hora. O autismo realmente só é na hora se for um autismo muito severo. Então, se não é um autismo muito severo, então não vai ser assim de uma hora para outra. Senta, porque vai demorar. E outra coisa que a gente sempre ouve, né, como mãe atípica, né? Nossa, agora todo mundo é autista. Nossa, agora todo mundo é TDAH, né? Então, olha só. O ativista do TDAH
E aqui em UK, tá? Henry Shelford disse que o príncipe Harry não teria sido diagnosticado com a doença na escola. Já esse termo não é legal, né? Doença, TDAH, porque não é uma doença, é um transtorno. Lembra? Doença, você dá remédio, cura, né? E esse não tem cura, é só um transtorno. A criança é assim, né? Ela pensa de uma forma, né? Ela tem um movimento diferente. Então, assim, não é uma doença. É um transtorno. Não sei porque colocaram aqui como doença, mas enfim. Não foi diagnosticado com TDAH na escola, porque até então não era reconhecido. O príncipe Harry, olha só, ele falando, tá? O príncipe Harry deixou a escola antes do ano 2000, quando o TDAH foi formalmente reconhecido para crianças no Reino Unido. O que significa que ele e muitos outros quase não tinham chances de serem identificados na escola. O TDAH só foi reconhecido para adultos no Reino Unido em 2008. A conversa sobre TDAH em adultos vem crescendo desde então, mas ainda temos um longo caminho a percorrer em termos de conscientização e compreensão da doença? Não, da condição, como está o termo aqui agora, entendeu? Então, olha só, a condição teria afetado todos os aspectos da vida do príncipe, incluindo a sua saúde mental. Gente, perfeito isso, perfeito. O TDAH afeta todos os aspectos da sua vida, desde o momento em que você acorda, durante o dia e quando você vai dormir. É uma condição muito difícil de se conviver e estudos mostram que adultos com TDAH têm 5 vezes mais chances de tentar tirar a própria vida do que aqueles sem TDAH. Então, aí, gente, olha o perigo de não ser diagnosticado. Como eu sempre digo, canso de falar, diagnóstico é vida. Vai mudar alguma coisa na vida dele caso ele tenha realmente TDAH? Não, não vai mudar nada, nada, nada. Não é a cura do TDAH. Porém, vai explicar muita coisa. E imagina quantas e quantas crianças cresceram sendo chamadas de burra. Você é burro, você é isso, você é aquilo, você não entende, sabe? Porque isso, a criança é moldada nesse molde e ela cresce não acreditando que ela é inteligente o suficiente. Então, ótimo, né? Esse papo de, ai, agora todo mundo é autista. Não, é evolução, o nome disso é evolução. E que bom, né? Que bom. Cada vez mais seja realmente, né? Essa palavra seja, assim, realmente, né? Espalhada para o mundo, que realmente existe essa condição. E que bom que as pessoas possam ter o mínimo de apoio, né? Psicológico para enfrentar esse mundo tão cruel que é as pessoas não acreditarem. Essas crianças que cresceram, né, com o TDAH, elas foram empurradas com a barriga, né? E, tipo assim, vai, meu filho, ai, né? Foram chamadas de burra, foram crescendo e morreram? Não, não morreram, mas, né, os traumas e todas as consequências ficaram. Ou seja, muita terapia para quê? Para que a pessoa entenda que ela não é uma pessoa isso, B, C, D, E, que ela foi a vida toda, né, colocada como sendo uma pessoa burra, que não consegue prestar atenção na aula, que você não consegue tirar boas notas. Não, ela realmente não era o foco dela, então realmente ela tinha, sim, dificuldade de aprender aquilo, né. Abraço forte aos pais e você mesmo, caso você tenha sido diagnosticado com autismo ou TDAH tardiamente. Repetindo aqui, diagnóstico é vida. Eu acho que não tem coisa melhor do que você descobrir um diagnóstico, não que vá mudar nada, não vai mudar nada, nada, dica de nada, mas vai explicar muitas coisas. Por isso que eu sofro com determinada coisa. O que eu posso fazer para que eu não sofra tanto? Eu posso ir por aqui, eu posso fazer esse método, eu posso fazer isso, eu posso conversar com essas pessoas, eu posso isso, e aí você encontra um pouco mais de qualidade de vida, e isso é fantástico, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, eu me senti aqui agora num podcast. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar um joinha, que me ajuda muito, tá bom? Um beijo pra todo mundo, espero que você esteja bem, dentro do possível, e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!